Possamos, ó Pai, sermos dispenseiros seus. Abençoe a tua filha, ó Pai, e use-a para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, amém? Querem ficar em pé logo para a gente cantar? Olha, a gente não canta porque a gente quer, porque a gente gosta. Nós cantamos em obediência ao Senhor. Em mais de 200 versículos na Bíblia, o Senhor manda a gente cantar. O verbo cantar aparece no imperativo, como ordem do Senhor para o seu povo. Então a gente deve cantar com as crianças, sim ou não? Sim. Inclua os cânticos na sua programação com crianças. Quem ainda não canta com as crianças, cante. Porque cantar é uma conduta cristã. Alguns estão autorizados a cantar com o microfone na mão, mas todo crente canta no carro, no banheiro, na cozinha. A gente deve cantar louvores ao Senhor e inclua as canções pequenas, os cânticos. Cântico é uma canção pequena, então a gente usa muito esse termo cântico, porque é uma canção pequenininha, que reforça uma verdade, que é muito fácil de aprender, muito fácil de ensinar. E assim como a Bíblia está dividida em pequenos versinhos, que nós chamamos os versículos, porque o versículo é diminutivo de verso. E a Bíblia está dividida em pequenos versinhos. Isso é tão didático para a gente que precisa ensinar algo novo a cada encontro. Então, a cada encontro com as crianças, um versículo para memorizar. Pelo menos uma, duas canções pequenas, canção nova que a criança vai aprender. Então, nós vamos cantar esse cântico muito fácil para abrir a aula, né? Eu vou cantar primeiro, você vai ouvir e depois você já vai cantar comigo, porque é fácil. Boa tarde para você, nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Viu a melodia? Muito fácil, vamos lá? Boa tarde para você, nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Com um simples cartaz na mão, você já começa bem a sua programação, dando boas-vindas para as crianças. Podemos cantar sem o visual, porque algumas crianças nem sabem ler. Vamos cantar com gestos. Boa tarde para você. Nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Boa tarde para você, nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. Agora vamos estalar os dedinhos e vamos musicalizar assim. Boa tarde para você, nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. E tem um cântico novo que eu aprendi, que é boa tarde, eu só posso dar aula tarde. Não, você pode dar aula de dia. É só você. Um bom dia para você, nossa aula já vai começar. Eu não posso dar aula à noite porque eu tenho um cântico que é bom dia e boa tarde. Não, você tem o boa noite, você pode dar aula de manhã, de tarde, de noite. Boa noite. É a mesma coisa, é só trocar aqui, tá bom? A gente cantou boa tarde por motivos óbvios, mas tem um bom dia, tem um boa noite. E no final da aula a gente vai voltar com a canção pequena, com o cântico, para terminar a aula. Até logo pra você, nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. É importante começar bem, né? Começar bem o encontro com as crianças. Às vezes a gente sabe o enredo, sabe até a conclusão, mas não sabe começar. E tem pessoas que ficam enrolando para começar. Já viu pessoas assim? Que não começa nunca? Fica enrolando para começar, porque não sabe começar. Começar é difícil, então você tem que ter um bom começo. Esses cânticos são bons para começar, para quebrar o seu gelo, quebrar o gelo das crianças. Nós vamos cantar outro aqui que é bom para começar. Esses blocões são muito bons. Quem é que usa esses blocões? Porque esses blocões você não precisa ficar dependente de uma tecnologia avançada. Assim, eu quero te dizer que nem sempre você vai ter PowerPoint na sua sala,
Deus pode chamar para trabalhar em vários lugares, às vezes você não tem esse equipamento. Então, com o blocão você não deixa de cantar com as crianças, tá? Então, os blocões, eles vêm aqui com um cântico para começar, um cântico para você antes da oração, um cântico antes da mensagem bíblica, um cântico que anuncia um período missionário. Já vem os cânticos relacionados aos componentes de um programa. Então, nós vamos cantar esse aqui, que é muito conhecido, muito antigo. Quem cantar comigo é porque é antigo, viu? É porque está aí há muito tempo. Pode colocar, quando eu venho andando. Vou bater palma assim, ó. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Salvou do quê? Do pecado, sim, resgatou-me a mim e a vocês também. O bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. Bato, rio e viro-me para trás. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. E vocês também, e vocês também, ouvindo o que Deus diz. Onde vir andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Ó o sorriso debaixo da máscara. Tá todo mundo rindo? Todo mundo feliz? Você tem que receber as suas crianças bem. As crianças têm que ver que você está feliz de estar servindo ao Senhor. Eu quero dizer que eu estou maravilhada com essa escola bíblica aqui, instruindo crianças. Com a alegria de todo mundo de servir, todo mundo trabalhando com alegria no rosto. Vocês estão de parabéns, a irmã Arlete, pastor Elias, Lucilene, esse pessoal maravilhoso. Eu acho que eu quero morar aqui em Londrina. O pessoal é bom demais, gente. Então, vamos cantar de novo? Alguém pode segurar o cartaz para mim? Uma tia experiente. Vai, para não errar aqui o cartaz. Pode colocar. Vamos cantar de novo. Vamos bater palmas, vamos lá? Quando eu venho andando, quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Salvou do quê? Do pecado, sim, resgatou-me a mim e a vocês também. O bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. Bate palma, eu bato, eu rio e viro-me pra cá. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. Olha pro amigo. E você também, e você também, ouvindo o que Deus diz. Onde vir andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Quem quer alcançar mais crianças? Então vamos cantar convidando as crianças, né? Esse blocão aqui, que é o Vida de Cristo volume 2, que é publicação da APEC, que é muito bom. Você trabalha aqui os milagres de Jesus, e aqui tem, no momento quando você está falando sobre a ressurreição da filha de Jairo, Jairo vai até Jesus e, chegando lá, ele recebe aquela notícia terrível de que a menina tinha morrido. Eu não imagino o sentimento de Jairo naquele momento. Mas Jesus olha para ele com um olhar de amor e diz: Jairo, creia somente. E a gente vai ensinar esse cântico para as crianças nesse dia, onde a mensagem bíblica é a narrativa da ressurreição da filha de Jairo. Vamos cantar? Pode chegar mais para frente, pessoal. Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente que tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Quem cantou pela primeira vez esse cântico?
Muita gente, né? É fácil, gente. É uma canção pequena mesmo, é um cântico. Ela nem vira página, é só isso. Vamos cantar de novo? Vocês vão falar crê somente e eu vou responder para vocês. Vocês, vamos lá? E Deus te atenderá, e tudo mudará. Em Deus que sempre dá, crê somente. Eu falo e vocês respondem. Crê somente. Crê somente. Crê somente em Deus. Crê somente sempre. Agora a gente vai cantar mais uma vez e nós vamos cantar crê somente, tralalalala. Crê somente, tralalalala. Crê somente, tralalalala. Crê somente sempre. Na segunda vez vai ficar mais difícil. Crê somente. Vamos tentar? Vamos lá. Crê somente, tralalala. Crê somente, tralalala. Crê somente, tralalala. Crê somente sempre. Agora o difícil, hein? Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente sempre. Tá lindo! Mas eu prefiro as crianças cantando. 1000 vezes mais bonito. Imagina esse templo cheio de criança cantando. Lá no meu canal do YouTube tem um videozinho que eu tô com as crianças cantando. Elas cantando muito mais forte, muito mais animado que vocês. Por isso que eu prefiro as crianças. Mas tá bom também. Nós vamos cantar agora um versículo cantado. Pode guardar esse, você pega aí. Salmo 119:11. Vamos cantar o Salmo 119:11. O cântico e o versículo são dois componentes importantes do nosso programa. Nós vamos falar aqui sobre a liderança do Ministério Infantil. E a gente considera duas habilidades básicas do líder de crianças. É ele ser um evangelista, é você ter paixão pela alma da criança, é você amar a criança pelo que ela é por dentro. Quem entende o que eu estou falando? Levanta a mão. É fazer aquele trabalho que Paulo falou para Timóteo fazer. Né? Eu acredito que Timóteo era bom em tudo. Ele já fazia um trabalho de um mestre, ele fazia o trabalho de um pastor, mas eu acho que ele estava deixando a desejar num ponto, e Paulo ali, fazendo um trabalho de mentoria com Timóteo, falou, Timóteo, faz o trabalho de um... Quem sabe? Ninguém sabe. Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Porque fazendo o trabalho de um evangelista, você não vai errar. Quem trabalha com crianças precisa, em primeiro lugar, fazer o trabalho de um evangelista. Então, primeira habilidade básica do líder de crianças, ele é um evangelista. Outra habilidade bem básica, você deve saber planejar um bom programa e executar aquele programa que você mesmo planejou. Ser fiel ao seu planejamento de aula, de encontro com as crianças, de culto. Não estou falando planejamento anual. Você tem que saber planejar 1 hora, 1h30 com as crianças, amém? Para você planejar um bom programa, você tem que conhecer os componentes de um bom programa. Então, os cânticos são um componente de um bom programa. Eu preciso cantar com as crianças para enriquecer esse programa. Cantar não é só para quem tem a voz bonita, afinada, mas cantar é uma conduta cristã. Nós temos que cantar com as crianças, e os cânticos vão ser mais didáticos, mais apropriados, as canções pequenas. Versículo é um componente do programa. A criança precisa memorizar um versículo. Então, você vai compondo o programa, conhecendo cada componente. Você precisa estar preparado tecnicamente para dirigir cada parte de um programa. Vamos falar mais sobre isso, mas vamos cantar esse cântico aqui. Antes de cantar, vamos pegar a nossa Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Pega aí a sua Bíblia, amada, querida. Quem ama a sua Bíblia? Gente, eu amo a minha Bíblia. E eu gosto de Bíblia assim, grandona. Nada de Bíblia pequenininha, não. Vou comprar uma maior que essa.
E eu me acho assim, segurando a minha Bíblia. Fico linda. Por mim eu iria assim na rua o tempo todo, né? Eu combino assim com a Bíblia. Eu nasci para ser crente, gente. Com essa roupa aqui então eu estou me achando muito boa, essa roupa, andar com a Bíblia, né? Todo mundo aqui é igual, né? A gente gosta dessas coisas. Vamos cantar? Pode colocar. Pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Vamos de novo? Bem fácil, com gestos, ó. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Vocês sabem que as crianças cantam melhor que isso, né? Vou nem falar nada. Vamos tentar cantar como as crianças cantam? Elas inventaram assim, cantar assim. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra esconde, esconde. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração, coração. Vamos tentar? Autorizado gritar, vamos lá. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra esconde, esconde. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração, coração. Tá parecido com as crianças, vamos lá. Para eu não pecar contra ti, tua palavra esconde, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Amém. Pode sentar, vocês estão bem. Se pudesse a gente ficava só cantando, né, gente? É muito bom, não é? Vocês podiam me chamar aqui só para cantar esses cânticos. Mas nós vamos falar um assunto importante, gente. O líder de crianças, o líder do ministério. Quem é que lidera o ministério infantil na igreja? Olha, muita gente. São líderes do ministério inteiro na igreja. O assunto criança pode ser tratado de uma perspectiva filosófica, pedagógica, psicológica. E o assunto criança pode ser estudado, analisado de uma perspectiva bíblica. Quando alguém vai falar do assunto criança, usando a Bíblia, quando o assunto criança é falado nos púlpitos da igreja, muitas das vezes, a maioria das vezes, as pessoas usam apenas 2 versículos para dar base para esse assunto criança na Bíblia. Ou a pessoa vai citar Provérbios 22:6, que diz o que em Provérbios 22:6? Ensina a criança. Não precisa ser crente para saber esse versículo. Acho que todo mundo sabe esse versículo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Provérbios 22:6. Ou as pessoas citam também muito Marcos 10:13. Deixai vir a mim os pequeninos ou as criancinhas, e não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Você já reparou que ou a pessoa vai citar um versículo ou outro? E muitas pessoas podem pensar assim: a Bíblia fala sobre criança sim. A Bíblia fala sobre criança 2 vezes, uma vez no Velho Testamento, no livro de Provérbios, e outra vez no Novo Testamento, no livro de Marcos. Mas isso não é verdade. Estudando a Bíblia, a gente pode ver o assunto criança do Gênesis ao Apocalipse, e juntando tudo, a palavra criança no singular, crianças no plural, meninos e meninas, o termo filho ou filhos pequenos na fase da infância, vindoura geração, geração futura. A Bíblia fala de filhos que ainda vão nascer. São 8.000 menções sobre as crianças, tornando o assunto criança um dos assuntos principais da Bíblia. Há quem diga que o assunto criança é o centro da Bíblia. Deus realmente ama as crianças. Criança é um assunto importante na Bíblia, porque é um assunto importante para Deus. Por isso,
se tornou um assunto importante na palavra de Deus. Então, se criança é um assunto da Bíblia, se criança é um assunto de Deus, criança é um assunto da igreja. Criança é um assunto que diz respeito aos cristãos, a nós. Não é só para o pai, para a mãe, aqueles que têm filhos, mas criança é um assunto do cristão, do povo de Deus. Amém? Quem aqui faz parte do povo de Deus, levanta a mão só para eu ver. Muita gente aqui faz parte do povo de Deus. E um dos livros mais importantes da Bíblia que falam sobre a criança é o livro de Deuteronômio. Fala comigo, Deuteronômio. Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, porque a primeira lei já tinha sido dada por Moisés no livro de Êxodo, dos 10 mandamentos, aí vem Deuteronômio, segunda lei. E é o texto que nós vamos escolher para ler hoje aqui. O tema da nossa palestra hoje aqui, que foi escolhido pela liderança, não foi, Alex? Foi você que escolheu? É esse, né? Sou líder do Ministério Infantil. E agora? E isso que nós estamos falando está aqui nesse livro, né? Eu escrevi o livro também, Lidere Crianças. Quem aqui já leu esse livro? Lidere Crianças. Ninguém, gente. Lidere Crianças é um livro bom, viu? Tá assim no imperativo, lidere crianças, porque é um convite para a igreja exercer influência positiva e intencional na vida das crianças. Lidere crianças, é um convite para a igreja, é um convite para o povo de Deus. Nós temos que ser conhecidos como o povo que sabe lidar com crianças. Nós temos que ser conhecidos no mundo, está aí o povo que sabe lidar com crianças, que tem paciência com crianças, que sabe ensinar crianças, que é excelente no trabalho com crianças. Somos nós, a igreja, nós somos chamados para amar as crianças e saber lidar com elas. Então, esse livro aqui, o Lidere Crianças, eu coloco aqui esse estudo sobre a criança na Bíblia, as menções sobre as crianças. Pode colocar aí um trecho do livro, o termo criança na Bíblia. Isso, está no livro, aparece 121 vezes no singular, no plural 448 vezes. Gente, essa semana antes de vir para cá, eu estava num encontro numa casa, como se fosse célula, na casa das pessoas, pequeno grupo. E o texto que foi lido, o versículo estava lá, criança. E eu nunca tinha lido esse versículo na Bíblia. E olha que eu estudo esse assunto, criança na Bíblia, há muito tempo. Meus pais são missionários da PEC, já trabalham com criança há muitos anos, eu cresci nesse meio. E estava ali um versículo escrito criança que eu não tinha conhecido. Então, a Bíblia fala muito sobre criança. E o termo meninos e meninas, e filhos e filhas, está aí então, reunindo tudo, né? A palavra criança, relacionamentos, ocorrem 8.000 vezes na Bíblia. Mas o texto que nós vamos abrir é Deuteronômio, já abriu sua Bíblia em Deuteronômio, que significa segunda lei. Tudo que está aqui é lei. E aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés já está no finalzinho da sua liderança. E Moisés foi o maior líder da história. Não precisa ser cristão, ser crente, para reconhecer a liderança de Moisés. Moisés é um personagem histórico, de liderança. A liderança dele é estudada por todos e reconhecida. Então, aqui no Deuteronômio 31, ele já está no finalzinho da liderança dele. Leia aí na sua Bíblia o título do capítulo. Na minha Bíblia está assim: as últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Como que está na sua Bíblia? Pode falar em voz alta. Josué vem aí. Josué já tinha sido nomeado novo líder e agora Moisés reúne o povo para fazer as últimas considerações. Imagina a emoção desse discurso. Moisés, já um homem desenvolvido, ele não é mais aquele homem que tinha medo, com dúvidas, ele já era o maior líder da história. E ele conclama o povo para uma reunião para falar as últimas considerações. E ele fala coisas que ele já tinha falado. Ele repete coisas importantes, aquilo que tinha que ser revisado. E Moisés não se esquece aqui de falar das crianças. O povo de Deus está prestes a entrar na terra prometida, aquela terra que Deus prometeu, uma terra boa, que emana leite e mel. E Moisés não vai entrar nessa terra. Então eu imagino Moisés com emoção, com lágrimas nos olhos, falando: gente, vocês vão entrar na terra que o Senhor nos prometeu.
Essas crianças vão viver lá, vão desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas de que adianta essas crianças desfrutarem de todas as bênçãos de Deus se elas não conhecerem o Deus dessas bênçãos? Por favor, conte para as crianças quem é o nosso Deus. Conte para as crianças a nossa história. Como que Deus nos libertou do Egito com poder. Como que Deus nos sustentou no deserto. Como que Ele proveu todas as coisas. Falem para as crianças. Imagina a emoção de Moisés. E aqui nessa última disposição de Moisés, último discurso de Moisés, ele fala das crianças. E aí no versículo 12, que eu acho maravilhoso esse texto, pode colocar aí Deuteronômio 31:12. Ajuntai o povo, na minha Bíblia está ajuntai, eu não sei como é que está na sua Bíblia. Algumas versões falam reúnam o povo. Quem está assim? Reúnam o povo. Outras versões é congregai o povo. Na minha está ajuntai. Ajuntar, reunir, congregar é a mesma coisa. Deus quer o povo reunido. Deus quer a congregação do povo. Deus se alegra com o nosso ajuntamento aqui hoje, amém, irmãos? Deus ama a nossa união. Por isso que nós temos marcado pelo menos uma vez na semana, no domingo, nós vamos congregar com os nossos irmãos, vamos cultuar o Senhor juntos. E aí congregai o povo, ajuntai o povo. E Moisés aqui, bem didático, ele fala, quem é o povo? 4 tipos de pessoas aparecem aí no povo para não ficar ninguém de fora. Ele fala, os homens, as mulheres, quem mais? E os estrangeiros. Hoje aqui nós não vamos falar dos homens, não vamos falar das mulheres, não vamos falar dos estrangeiros. Aqui é hoje a escola bíblica de instrução às... Vamos falar das crianças. Um assunto importante da Bíblia, que muitos cristãos não sabem o que a Bíblia diz sobre as crianças. Se os cristãos não sabem o que a Bíblia diz sobre as crianças, sem dúvida, a prática está errada. Porque o que rege uma prática é uma filosofia. E a nossa filosofia é a nossa maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar precisa ser bíblica. Toda opinião nossa deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Não importa o que eu acho, o que você acha, importa o que Deus está falando. Isso aqui é a nossa vida cristã. Eu abro mão do que eu acho, eu quero ver o que Deus acha. Amém, irmãos? Todos nós temos opiniões, mas a gente não vive de opinião, a gente vive o que Deus diz. E nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre as crianças. Isso vai mudar a nossa prática com as crianças, o nosso trato com as crianças muda na hora que a nossa filosofia muda. Então nós temos muitos problemas no ministério com crianças dentro da igreja, nas atividades com crianças, porque a filosofia está errada. Os cristãos não sabem o que a Bíblia diz. A gente fica só recitando Provérbios 22:6 e Marcos 10:3, só 2 versículos é muito pouco. A gente precisa saber mais, o que a Bíblia diz sobre as crianças. Então nós vamos tirar aí os homens, as mulheres e os estrangeiros, vamos falar só, reúnam as crianças, a gente vai ler o versículo, tá? Tirando homem, mulheres e estrangeiros, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Reúnam as crianças para que... e sigam fielmente. Deus quer a reunião das crianças, sim ou não? Sim, Deus quer que as crianças sejam reunidas. Então, apesar de muitas pessoas não estarem indiferentes em relação às crianças, muita gente da igreja, do povo de Deus, não está pensando nas crianças, se vai ter reunião das crianças sim ou não. Foi feita uma pesquisa, irmãos, apenas 2% das igrejas tem uma filosofia para o ministério infantil. Apenas 2% das igrejas tem um planejamento para o ministério infantil. Apenas 2% da igreja estão pensando nas crianças. A maioria das pessoas não está pensando, mas Deus quer a reunião das crianças. E a reunião das crianças vai acontecer. As crianças vão chegar, meus irmãos. E vai pegar muita gente de surpresa, mas nós estamos preparados, amém? Deus vai trazer as crianças, vai ter a reunião das crianças. Reúnam as crianças, é uma ordem de Deus. Quando o verbo aparece no imperativo, ou é uma ordem, ou é uma sugestão, ou é um pedido. Você aprende isso na escola, na matéria de português, gramática. Quem é que é professor de português?
Quando o verbo está no imperativo, ou é pedido, ou é sugestão, ou é ordem, depende de quem está falando. Por exemplo, se for a sua mãe falando, eu acho melhor você fazer. Se for seu pai fazendo, viu, pessoal aí, adolescente? Se for seu pai falando, sua mãe, é melhor você fazer, porque é ordem. Se for alguém revestido de autoridade, se for o pastor da sua igreja, é ordem. Se for o guarda de trânsito, é ordem, é para você parar. Se for Deus falando com o seu povo, é ordem. Deus está mandando reunir as crianças. Elas fazem parte do povo de Deus. Então reúnam as crianças. Mas para que vamos reunir as crianças? Para que vai ter esse tal do culto infantil? Vai ter classe para as crianças da IBD? Para quê? O versículo mesmo responde. Para quê? Primeiro verbo. Ouçam. As crianças vêm para a igreja em primeiro lugar para quê, meus irmãos? Para ouvir. Isso me lembra o que está escrito em Romanos 10, que a fé vem pelo? A fé vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Ouvir? A palavra de Deus. Então, junto das crianças, tem que ter pessoas capazes de falar a palavra de Deus. Porque Deus trouxe as crianças, reuniu as crianças para que elas possam ouvir. Preste atenção com algumas coisas, porque algumas pessoas vão dizer, as crianças têm que falar, elas têm que falar, elas têm que falar. Mas a fé não vem do falar, a fé vem do... Você precisa falar, você precisa estar pronto para falar. E falar o quê? Falar a palavra de Deus. A criança precisa acostumar no seu encontro, no culto infantil que você dirige, na aula bíblica que você dá. Ela aprende a ouvir. Porque você está preparado para falar. Em muitos encontros que eu estou com as crianças, meus irmãos, na minha aula, quando eu estou pregando para as crianças têm que ouvir. Elas vão parar para ouvir. Algumas crianças ficam levantando a mão, e eu finjo que eu não estou vendo, porque Deus as trouxe para elas ouvirem. A fé vem pelo ouvir. E muitas das vezes a gente não quer tratar mal as crianças, a gente dá oportunidade para a criança falar, e ela fala assim, tia, a minha avó veio me visitar, e ela mora longe, ela trouxe um cachorrinho para mim. E o cachorro é uma gracinha, você tem que ver. O que tem a ver? Não é o momento agora de falar, agora é o momento de ouvir. Às vezes a criança faz uma pergunta relacionada àquele texto que a gente está usando, mas também não tem a ver. Por exemplo, eu estou usando o texto, estou usando a narrativa, a história de Noé, para apresentar a mensagem que ela precisa ouvir, as verdades fundamentais do Evangelho, alguma aplicação para o crescimento espiritual. Aí a criança levanta a mão, tia, quantos centímetros tem essa arca para o lado e para cima? Sei lá, não sei. Não tem a ver agora isso. Então, muitas pessoas têm medo de dar aula para criança, porque fica com medo dessas perguntas que as crianças fazem. Eu já vi muita gente falar, eu não vou dar aula para criança não, porque elas fazem cada pergunta, né, que eu não sei. Gente, se eu for esperar eu saber tudo da palavra de Deus para eu dar aula para criança, eu não vou dar aula nunca. Você tem que se preparar, ter um objetivo em mente, e nem tudo é relevante para aquela criança trazer. Quem tem que falar é você. Então, pelo menos 15, 20 minutos, 25 minutos, dependendo da ênfase da pregação sua para a criança tem que ouvir, ela tem que ser acostumada a ouvir. Quando a gente está na igreja, tem um momento importante do culto, que é a pregação da palavra de Deus, onde a gente não fica interrompendo o pastor, levantando a mão, fazendo perguntas, nós ficamos ali ouvindo. E mesmo que tenha alguma dúvida, a gente vai guardar para perguntar depois para o pastor, a gente não vai interromper. Então, tome isso aqui, que as crianças vieram para ouvir. E a fé vem pelo ouvir. Depois, o segundo verbo que aparece as crianças vão ser reunidas, né? Reúnam as crianças para que elas aprendam. Não só ouvir, elas não vêm só para ouvir, mas elas vêm para aprender, irmãos. Existe uma diferença entre falar e ensinar. Eu acho que falar é mais fácil, ensinar é um pouquinho mais difícil. Muita gente fala, pouca gente ensina. As crianças, elas vêm para aprender, então você tem que ter conteúdo, você tem que trazer mesmo definições. A criança tem que aprender algo novo nesse encontro, quando ela vem para a igreja, porque o Senhor trouxe essas crianças, porque Deus quer a reunião das crianças. Então, não só vem para ouvir, mas vem para aprender. E a fase da aprendizagem é a infância.
Quem mais está pronto para aprender são as crianças. As crianças têm facilidade de aprender. Eu não sei você que é adulto, se você tentou já depois de adulto, aprender um idioma novo. Eu não quero te desanimar não, mas vai ser difícil. Eu não sei se depois de adulto você já tentou aprender um instrumento musical. Eu não quero te desanimar não, mas vai ser difícil você aprender. Mas coloca a criança ali, mexendo, brincando, para ver se ela não aprende. Então, a fase da aprendizagem, cientificamente comprovado, não precisa ser crente para afirmar isso, a Bíblia também fala, mas cientificamente é comprovado que a fase da aprendizagem é a infância. Então, as crianças, elas vêm para aprender. Junto das crianças, tem que ter os mestres da igreja, tem que ficar perto das crianças, porque elas aprendem. Deus vai chamar aquelas pessoas que têm habilidade de ensinar, aquelas pessoas que têm capacidade de ensinar. E Deus, Ele distribuiu os dons na igreja. A gente sabe, Efésios capítulo 5 diz que Deus chamou, Ele que chama, Ele que escolhe, Ele que separa. Alguns para mestre, outros para apóstolo, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas. Mas aqui dentro desse salão tem mestres, pessoas capacitadas para ensinar. E não é um talento natural, uma habilidade, porque uma pessoa não crente, um ímpio, ele pode ensinar, mas isso é um talento. Na igreja Deus distribuiu os dons. Aquilo que Deus fez para você honrar o nome dEle, que o nome dEle seja glorificado com esse ensino que você dá, porque foi um dom que Deus te deu. E eu acredito firmemente, irmãos, que todo mundo que está aqui dentro desse salão foi chamado para ensinar. Tem o dom de mestre. Porque o mestre, ele senta para aprender, para ouvir. E você está aqui desde ontem, eu cheguei ontem, mas você está aqui desde antes de ontem, é isso mesmo? Você chegou aqui 9 horas da manhã, é isso mesmo? Antes das 9, te falaram que vai terminar só de noite, te avisaram, e você está aí, que você gosta, que você quer. Sabe por quê? Você tem um dom de mestre, você precisa ensinar. Então, quem foi chamado para ensinar, gosta de aprender? Pode observar o comportamento dos mestres, eles sentam para aprender. Muitas vezes é com papel e caneta na mão. Os mestres estão com papel e caneta na mão, anotando, aprendendo, porque eles precisam ensinar. Eu nunca desejei ensinar, mas eu sempre gostei de aprender. Eu falei para vocês, meus pais são missionários da APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças, uma organização mundial voltada para o alcance das crianças, pioneira no mundo. Nós devemos muito à APEC. A APEC é que trouxe essa visão bíblica sobre as crianças no mundo. E meus pais estavam todo sábado dando esse tipo de aula, esse tipo de treinamento. E eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e outra mais nova. As 2 estão lá fora fazendo não sei o quê. E eu estava ali sentada, ouvindo. Muitas vezes coisas repetidas, mas eu estava... Então eu sempre gostei de aprender. E eu pegava a minha pastinha, eu era criança, eu pegava a minha pastinha e eu levava a sério. Eu sou uma aluna, eu vou sentar e vou aprender. Eu sempre gostei de aprender. Deus me chamou para ensinar. Então, nós gostamos de aprender e Deus vai chamar, selecionar os mestres, então, para estarem perto das crianças, porque as crianças vêm para aprender. O outro verbo que aparece aí, qual é? Temam, aprendam a temer ao Senhor. As crianças vêm para temer ao Senhor. Temer ao Senhor não tem nada a ver com ter medo de Deus. Temer ao Senhor é saber quem Ele é. Então, as crianças serão reunidas, as crianças vão vir, elas vão ser atraídas pelo próprio Senhor. Porque Deus quer se revelar para elas. Deus quer que as crianças saibam quem Ele é. E nós estamos aqui para isso. Para mostrar para a nova geração quem é o nosso Deus. Através dos atributos de Deus, nós revelamos para as crianças quem Ele é. Com a oração que a gente faz, a gente vai dizer os atributos de Deus. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus grande, todo-poderoso. O Senhor é um Deus santo. O Senhor é maravilhoso. E as crianças estão ouvindo, aprendendo quem é o nosso Deus. Com as canções que a gente canta, nós vamos avaliar a letra, para ver se essa letra exalta o nome do Senhor e mostra para as crianças quem é o nosso Deus. Porque nós estamos aqui para mostrar às crianças quem Deus é. Porque a partir do momento que a gente sabe quem Deus é, nós vamos temer ao Senhor. E esse é o princípio de toda a sabedoria. E o quarto e último verbo do versículo, em algumas Bíblias, algumas versões, está o verbo obedecer.
cumprir fielmente, aqui seguir fielmente. Essa última parte do versículo nos mostra o propósito da Bíblia. A Bíblia não nos foi dada apenas para a gente ouvir a Bíblia. Em mais de um versículo, a Bíblia fala, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Em 2 Timóteo 3, versículo 15, 16 e 17, que são versículos importantes para quem trabalha com criança memorizar esses textos. O versículo 15 fala que desde criança, Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras que tornaram ele sábio para a salvação que vem por onde? Pela fé em Jesus. Paulo falando para Timóteo, Timóteo, você é o cara, você é muito especial. Paulo faz vários elogios para Timóteo e ele fala o motivo de Timóteo ser assim especial e inteligente. Porque desde criancinha, e essa palavra infância que está lá em 2 Timóteo 3,15, é bebê, desde o berço. Timóteo, desde o berço, desde bebezinho, você já conhece as Sagradas Escrituras e isso te tornou sábio para a sua salvação. E a salvação, só há um pré-requisito para a nossa salvação: a fé em Jesus. O conhecimento da palavra de Deus tornou Timóteo sábio para ele colocar a fé dele em Jesus e ele receber a salvação. Todos nós aqui que trabalhamos com crianças, nós temos uma tarefa, um dever, é tornar as nossas crianças sábias, para elas colocarem a fé delas em Jesus. Isso vai garantir a salvação dessas crianças. Muitas crianças, aquelas que estão bem pequenininhas, ainda bebezinha até 3 anos, na primeira infância ali 4, 5, 6, muitas crianças bem pequenininhas, abaixo dos 4 anos, elas ainda não podem colocar a fé em Jesus, mas a gente pode tornar essa criança sábia para ela colocar a fé dela em Jesus no momento apropriado, que foi o que aconteceu com Timóteo. Desde bebezinho, ele já se tornou sábio, ou seja, ele já sabia tudo o que ele precisava saber, para mais tarde ele colocar a fé dele em Jesus. E aí vem o 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é útil para educar, para ensinar, para corrigir, para trazer justiça. A Bíblia é útil para um monte de coisa, gente. Tem pessoas que não são crentes e usam a Bíblia. Tem pessoas que usam a Bíblia como fonte de conhecimento, porque a Bíblia traz fatos históricos que são importantes. Se uma pessoa ignorar a Bíblia totalmente, ela vai ser um ignorante, porque, por exemplo, Moisés é um personagem histórico. Um professor universitário que se preze, ele conhece a história de Moisés, ele conhece a Bíblia. Jesus é um personagem histórico. Então, tem muita gente que lê a Bíblia. Para quê? Para ficar informado, para saber, para não ser um ignorante. Mas o que Moody falou? Olha, a Bíblia não é um livro comum, ela não foi nos dada com o propósito de informação. Mas a Bíblia é um livro ela tem o propósito de transformação. É isso que está falando aqui o texto, e é isso que fala 2 Timóteo 3,17. Porque no 2 Timóteo 3,16 fala, toda a Bíblia ela é útil para um monte de coisa. São histórias riquíssimas. Ela serve até para entreter, para alegrar. Você tem histórias aqui de guerra, de romance, de bicharada, de casamento. Tem um monte de histórias maravilhosas na Bíblia. Mas no versículo 17 vem a finalidade da Bíblia, 2 Timóteo 3,17. A fim de que todo homem, todo ser humano, homem, mulher, criança, seja habilitado para boas ações, tenha uma vida transformada e que isso apareça no exterior, que tenha uma conduta desejável a Deus, que mostre para os outros que essa pessoa tem um Deus a quem ela serve, um Deus que ela crê, que mudou a sua vida. A finalidade da Bíblia é essa. Então aqui em Deuteronômio 31:12 a gente vê esse mesmo princípio. Olha, as crianças elas vão vir, Deus vai trazer, reúna as crianças para que elas ouçam. Então fale, porque as crianças vieram para ouvir. As crianças vão vir para aprender, então ensine, porque elas aprendem. Não vamos subestimar a capacidade intelectual das crianças. Toda criança é inteligente. Ela pode ter deficiência intelectual, mas gente, não vamos subestimar uma obra tão maravilhosa do nosso Criador. O ser humano é uma obra espetacular. Todo ser humano é inteligentíssimo, pode ter síndrome de Down, pode ter outras dificuldades. O ser humano é incrível. Não vamos subestimar a capacidade intelectual das crianças.
Não vamos subestimar a capacidade espiritual das crianças. Não vamos subestimar o poder de Deus, o poder da sua palavra. Vamos ensinar, elas vão aprender. Para que elas temam o Senhor e para que elas tenham a vida transformada, para que elas consigam obedecer todas as palavras dessa lei, que elas tenham uma vida que mostre que elas têm um Deus, que elas já foram transformadas. Então, o objetivo final é que a criança tenha uma vida transformada. As crianças não vão seguir fielmente todas as palavras da lei se elas não temerem ao Senhor, se elas não saberem quem é o nosso Deus. Elas não vão saber quem é o nosso Deus se elas não aprenderem. Elas não vão aprender se elas não ouvirem. E aí eu lembro de Romanos 10 que diz, elas não vão ouvir se ninguém falar. Se não tiver quem pregue, como que as crianças vão ouvir? Como que elas vão aprender? Como que elas vão colocar a fé em Jesus se ninguém está pregando para as crianças? Muitas vezes as crianças estão correndo no corredor da igreja, no quintal da igreja, para lá e para cá. E não tem um crente, tem uma pessoa para ensinar a palavra de Deus às crianças. Às vezes se disponibilizam umas pessoas para trabalhar com crianças, mas não ocupam aquele tempo precioso para ensinar a palavra de Deus, que é preciosa. Tem pessoas que ficam enrolando as crianças, já viram? Pessoas que enrolam, não ensinam nada. Tem pessoas que só conseguem ver as necessidades físicas, naturais de uma criança. Por exemplo, a criança tem que lanchar, a criança tem que comer, a criança tem que brincar, a criança tem que dormir, descansar. Só necessidades naturais, biológicas. Precisamos ter olhos espirituais para ver a necessidade espiritual das crianças. Eu não tenho dúvida nenhuma que todas as crianças precisam de Deus. Todo ser humano nasceu com um vazio dentro de si, um vazio enorme. Imagina o tamanho desse vazio, que só pode ser preenchido por Deus. É um vazio enorme. E a gente nasce com esse vazio, e chega uma fase da infância que a criança só faz perguntas, e foi comprovado cientificamente que as perguntas que as crianças fazem são de ordem filosófica e espiritual, são perguntas sérias. Às vezes a criança não consegue elaborar a pergunta de uma maneira rebuscada, porque o vocabulário dela é pobre, então ela fala assim, de uma maneira simples, mas a questão interior é séria. No fundo, a criança quer saber de onde ela veio, para onde ela vai, qual o significado disso tudo, quem é você, quem sou eu, qual o meu lugar, qual a minha posição, eu sirvo para alguma coisa? Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou importante. Essas respostas nós encontramos na palavra de Deus. Essas respostas que o nosso coração anseia, nós encontramos em Deus. Então Deus quer que cada criança tenha um encontro com Ele ainda nessa fase tenra, quando ela ainda faz perguntas, quando ela quer saber. E o ideal de Deus é que sempre perto de uma criança tenham adultos que conheçam a Deus. E que saibam responder para essas crianças a resposta correta. Que saibam apontar para Deus, o Criador, e preencher esse vazio que está no coração da criança, que deve ser preenchido na infância. Irmãos, se esse vazio não for preenchido na infância, se essas questões não foram respondidas na infância, vira um adolescente esquisito. No mínimo esquisito. Se não for respondido na adolescência, vira um adulto esquisito. Existem pessoas que têm 40, 45 anos e ainda não têm as respostas a essas perguntas. De onde eu vim, para onde eu vou, eu sirvo para alguma coisa, eu sou amado. Tem pessoas que estão batendo a cabeça na parede, elas querem preencher esse vazio. Nós sabemos que só Deus pode preencher esse vazio. E o mesmo vazio que está no coração de um homem, de uma mulher, de um adulto, está no coração de uma criança que não conhece a Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que suas crianças precisam de Deus. Eles precisam da glória de Deus. E que maravilha é saber que nós fomos chamados para preencher esse vazio, para trazer a glória de Deus, para mostrar para a criança quem é o nosso Deus. E depois então de trazer apenas esse versículo, irmão, são mais de 8.000 menções sobre as crianças. Não dá para a gente aqui abrir a Bíblia e trazer todos os trechos, mas fica aqui de lição de casa. Estude a palavra de Deus e observe a criança na Bíblia. Eu quero sugerir para você esse livro aqui. Quem tem esse livro aqui, ó? Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças.
Gente, que livro maravilhoso, publicado pela APEC, As Bases Bíblicas para a Evangelização das Crianças. O que a Bíblia diz sobre as crianças? Esse livro aqui fala o que Provérbios diz sobre as crianças, o que o livro de Salmos fala sobre as crianças, o que Gênesis fala sobre as crianças, o que Apocalipse fala sobre as crianças. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre as crianças, amém, irmãos? Não importa o que o Freud falou, o que o Piaget falou, o que Paulo Freire disse. Importa o que Jesus disse, o que Deus falou na sua palavra. Nós temos que saber o que a Bíblia diz sobre as crianças. E Deus fala muito sobre as crianças. Nós sabemos pouco o que a Bíblia diz sobre as crianças. Quando a gente souber o que a Bíblia diz sobre as crianças, nós vamos correr para libertar essas crianças, para salvar essas crianças. Quando a gente souber o que a Bíblia diz sobre as crianças, nós vamos promover o culto das crianças com excelência. Não vai faltar professor para as crianças quando os crentes souberem o que a Bíblia diz sobre as crianças. Nós estamos errando contra o Senhor. Nós estamos pecando contra o Senhor. Quando a gente não abre a Bíblia e vê o que Ele está falando sobre as crianças. Eu estou aqui vestida com essa roupa maravilhosa, linda. E essas cores a gente gosta de usar. E as pessoas cada vez criam mais objetos. E tem meia de colorida, tem laço, tem cordão, tem tudo. Mas as crianças continuam sem saber o plano da salvação. Muitas crianças em Londrina ainda não conhecem Jesus. Muitas crianças no Rio de Janeiro estão longe de Deus. E quando nós usamos essas cores, tem até vídeo lá no meu canal do YouTube, tem gente aqui que falou para mim que viu o vídeo. Que eu estou falando sobre isso, do equívoco que acontece quando a gente chama isso aqui do plano da salvação. Isso aqui não é o plano da salvação, isso aqui é um método, um dos métodos que a gente pode ter para apresentar o plano da salvação, a mensagem da salvação, que se resume em 4 pontos. E cores aqui são 5, então a gente tem que estudar isso. E a verdade do Evangelho, que se resume em 4 verdades, 4 pontos, a Bíblia toda é a verdade do Evangelho, ao mesmo tempo que a verdade do Evangelho é uma mensagem bem específica. Nós precisamos saber que mensagem específica é essa, treinar isso, se tornar habilidoso na comunicação do Evangelho, seja qual método for. Pode ser cores, pode ser outro, mas a gente precisa pregar o Evangelho. Assim como o cachorro late, o crente tem que evangelizar. Eu uso essa roupa, eu creio que cada um que está com essa roupa, tia Marluce está igual a mim, me copiou. Mentira, que foi eu que fui lá e coloquei a roupa igual a dela. Quem está com laço, quem está com alguma coisa das cores, a gente tem que ter compromisso com a mensagem. O método a gente pode abrir mão. Se eu tiver sem essas cores, eu prego a mensagem da salvação. Então a Bíblia toda é a mensagem da salvação, mas a gente não pode se confundir. A mensagem da salvação é uma mensagem bem específica, que a gente precisa saber qual é. E essa mensagem é simples. Essa mensagem é simples para pessoas simples. A mensagem do Evangelho é simples para que qualquer pessoa possa comunicar essa mensagem. Eu posso evangelizar uma pessoa, você pode evangelizar uma pessoa. A mensagem do Evangelho é simples para que todos possam compreender, para que todos possam acessar. Então ela é simples, a gente precisa treinar isso, irmãos. Uma das habilidades mais requeridas do momento é a habilidade da comunicação. Nós precisamos comunicar melhor. Nós precisamos abrir a boca e falar. Nós precisamos orar para que Deus nos torne pessoas atraentes para a nova geração. A nova geração precisa olhar para mim. Eu preciso ter coragem de me colocar na posição de referencial. Porque a nova geração busca por referenciais e se eles não encontrarem na igreja, eles vão encontrar em outro lugar. A nova geração é humilde, é dependente, eles querem imitar alguém. Deus nos chamou para ser referencial. A responsabilidade é grande. A nossa meta é alta, o padrão se chama Jesus Cristo. Quando Deus nos trouxe aqui para essa conferência, é porque Ele está fazendo um trabalho em nós, para fazer através de nós. Deus quer nos desenvolver, Ele quer nos habilitar. Nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus, ao ponto de a gente ter coragem de falar para as crianças: olhem para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Meus irmãos, que responsabilidade, que padrão elevado ser igual a Jesus. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre as crianças, para a gente amar esse ministério, para a gente reconhecer a grandeza desse ministério.
Irmãos, tem muitas pessoas que acham que o ministério infantil é um ministério de triagem. Eu vou ficar aqui por enquanto Deus não me dá algo melhor. Meus irmãos, eu quero dizer para você que pensa assim, que você vai ficar aí mesmo. Você vai ficar aí mesmo. E olha que eu estou desejando algo bom para você, hein? Porque nem isso você merecia. Porque eu acho isso, eu fico vendo o meu ministério com criança e falo assim, eu não merecia isso. Ser colocada diante da nova geração, como modelo, referencial. Deus nos dá o melhor dos livros, sagrado, irmão, santo, perfeito, não tem erro aqui. Deus nos chama de mestres, porque Ele fala isso, olha, eu chamei alguns para mestres, outros para pastores, evangelistas. Deus nos chama de coisas tão lindas, nos elogia. Nós não merecemos isso. E algumas pessoas simplesmente subestimam o ministério com crianças. Algumas pessoas no seu coração desprezam crianças, ainda que exerçam o ministério infantil, mas desprezam as crianças. Quando a pessoa tem um compromisso com a escola bíblica infantil e falta naquele dia, por motivos tão bobos. Quem lidera o ministério infantil, tem gente que levantou a mão aí, você sabe do que eu estou falando. A pessoa está escalada para aquele dia, e ela liga no dia, na véspera e fala, olha, me chamaram lá na cantina para eu colocar ketchup no cachorro-quente, eu não vou poder dar aula não. Ela tá escalada para dar aula aquele dia para as crianças. Ela chega para você e fala assim, olha só, eu vou ter que ir lá no templo arrumar as flores lá do templo, que vai ter um evento, eu vou ter que arrumar as flores e eu não vou poder dar aula para as crianças. Tudo é motivo para não dar aquela aula que está planejado, que estava lá o nome da pessoa. E olha, muitas pessoas lideram crianças, ensinam para as crianças uma vez no mês. Uma vez no mês. Aí chega naquele dia, a pessoa espirra, tem uma dor de cabeça, tem algum problema, ela não vai. Gente, ela fica 2 meses sem ir no Ministério Infantil. E ela fala que ela tem Ministério Infantil. Você não tem nada de Ministério Infantil. Está atrapalhando desse jeito. Pede para sair. Já viu aquele filme Tropa de Elite? Eu amo aquele filme. Eu fico treinando para ser igual aquele cara. Pede para sair. Pede para sair. Aí dá um tapa na cara. Dá vontade de falar isso, gente. Pede para sair. Liderando o ministério infantil da minha igreja, quando eu fui chamada para liderar, tinha 236 pessoas na lista de pessoas que trabalhavam no ministério. Eu falei, opa, 236 pessoas se alistaram para trabalhar com criança. Meus irmãos, eu só via 6. De 236 eu via 6. E eu orava em cima daqueles nomes. Deus, que essas pessoas peçam para sair. Tem que pedir para sair, essas pessoas têm que pedir para sair. Aí vem a pessoa, marca para conversar comigo, para tomar um café, toda sem graça, fala um monte de coisa, de repente, sabe o que é? Que não vai dar para eu continuar no ministério infantil, não. E glória a Deus! Vai ser feliz, vai para outro ministério. Meus irmãos, o ministério é muito precioso, você tem que amar esse ministério. Você tem que valorizar o dom que Deus te deu. Você tem que amar isso aqui, você tem que fazer a coisa rindo, sorrindo, cantando, sorrindo, alegre. Porque o Senhor te chamou, o Senhor está te usando, o Senhor colocou você num lugar que você não merecia. Tem que ser muito bem feito. A Bíblia fala, procura te apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado. Se a Bíblia fala de obreiro aprovado, irmãos, é porque existem obreiros reprovados. Não é um fato de você estar trabalhando, você ser obreiro, que você está aprovado só porque você se voluntariou. Não, você vai se voluntariar, ainda tem que fazer da maneira certa. Existe uma maneira de fazer o trabalho. E nós vamos ser aprovados ou reprovados pelo Senhor. Infelizmente, muitas pessoas que trabalham com crianças estão reprovadas pelo Senhor. Esse trabalho está um lixo, está horrível, está reprovado. Pode sair. Mas Deus deseja, meus irmãos, nos aprovar, Ele nos ama tanto, Ele quer habilitar você. E o Ministério com Crianças é um ótimo local de serviço para os cristãos, para Deus nos desenvolver. Sabe o que Charles Spurgeon falou? O príncipe dos pregadores? Se alguém quisesse se desenvolver nas suas maiores habilidades, essa pessoa vai trabalhar com crianças. Você vê a Marlúcia aqui, habilidosa. Ela está se tornando, Deus está desenvolvendo as habilidades dela, porque ela está trabalhando com crianças. Você vai se tornar habilidoso, você vai ter que se desenvolver para trabalhar com crianças, você tem que ser um bom comunicador.
Você tem que atrair as crianças, e não é fácil chamar a atenção de criança, tem que ser muito bom. Deus nos chamou, meus irmãos, para nos desenvolver, Ele nos ama, Ele quer te tornar uma pessoa melhor. Ame o ministério. Deus é tão bom, Ele vai recompensar você, Ele tem coisas boas para você. Aquilo que Deus quer fazer nas crianças, que são só coisas boas, os planos de Deus são só planos bons, Ele vai fazer na sua vida primeiro, meu irmão. Para você ter autoridade para falar. Olha o testemunho de cada um de nós aqui, olha o que Deus já fez, olha o que Ele quer fazer, vamos amar o nosso ministério. Nós estamos aqui para levantar essa bandeira, nós amamos o chamado do Senhor, nós valorizamos esse ministério, que ministério precioso, irmãos. E para trabalhar com crianças, a gente tem aqui pelo menos três bases para um ministério eficaz com as crianças. Que nós vamos colocar aí, quem está anotando, quem gosta de fazer anotações, desenha aí um bolo de 3 andares. Tem gente que vai se empolgar, vai colocar bolo com pasta americana, com glacê, com chantilly. Faz um bolo de 3 andares, ali. E na base de baixo, você vai escrever teologia. É a base teológica. Pode colocar aí. E de propósito, intencionalmente, a palavra teológica está ali embaixo. Porque o que dá base para o nosso ministério tem que ser a teologia, irmãos. O problema do ministério com crianças é um erro teológico. As pessoas estão pensando um monte de coisa que a Bíblia não diz. Tem gente que fala que criança é anjo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que criança é anjo. Tem gente que fala que a criança é pura e inocente. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que a criança é pura e inocente. Tem versículos o contrário. Dizendo que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que ela faz é certo e errado. Tem versículo no Salmo 51:5 que fala que a gente nasceu em pecado e pecado nos concebeu a nossa mãe. No Salmo 58:3 diz que nasceu uma criança, nasceu mais um mentiroso. E é assim que Deus nos vê. Aos olhos de Deus, cada um de nós é um pecador. E tem gente falando coisas que não tem base bíblica. Então nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre as crianças. É muito difícil abrir a Bíblia e estudar sozinho. Vou estudar o que a Bíblia diz sobre as crianças. Vai precisar de Bíblia de estudo, de livros. Então, eu vou desejar para você uma coisa boa. Já desejei várias, hein? Eu desejo para você aquilo que eu quero para mim. Eu desejo para você uma estante cheia de livros. Uma estante não, um quarto, uma biblioteca. Que você entra assim, livro para um lado, livro para o outro, livro no teto, livros! Tem gente aí que recebeu. Você precisa ler Charles Spurgeon, irmãos. Pescadores de Crianças. Quem já leu esse? Gente, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, qualquer teólogo respeita Charles Spurgeon. Se você for conversar com o seu pastor, você que é líder do Ministério Infantil, você tem que citar Charles Spurgeon. Vai falar com o seu pastor, mas fala, né? Pastor, Charles Spurgeon disse isso, isso e isso. O pastor vai ficar, né? Você tem que estudar o que esses caras falaram. Então, Pescadores de Crianças é um dos livros principais aí que vão te trazer uma teologia correta. Né? Os teólogos estudam Charles Spurgeon. Esse livro Bases Bíblicas que eu falei para vocês é um livro básico. Por que evangelizar crianças? Quem já leu esse? Por que evangelizar crianças? A perspectiva bíblica sobre o objetivo principal de um ministério com crianças, que é trazer a criança, conduzir a criança a Cristo. É uma experiência de conversão mesmo na infância, não é depois que ela vai aceitar Jesus, é hoje, é agora. Tem que ler esse livro para revolucionar o seu ministério com crianças. Os melhores ministros de crianças são os evangelistas de crianças. São aqueles que amam a alma da criança, que está preocupada com essa alma. Porque evangelizar crianças é o mesmo autor do Bases Bíblicas, que isso aqui é fundamental, você ler isso aqui. Para mudar a prática com as crianças, tem que ler esses livros. Porque quando a gente muda a filosofia, a nossa prática muda automaticamente. Tá? Como conduzir uma criança a Cristo? Precisamos saber. Esse livro orienta como você conduzir uma criança a Cristo. O seu filho. A gente lida com um grupo de crianças, mas cada criança tem que ser importante para você, como ela é importante para Deus. No texto de Mateus 18, Jesus sempre fala de uma criança, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamando, quantas crianças? Uma criança. Colocou no meio deles e falou, olha,
qualquer que desprezar quantas crianças? Uma só dessas crianças. E Jesus fala o tempo todo de uma criança. Olha, Mateus 18:5. Quem receber quantas crianças? Uma criança em meu nome, a mim me recebe. Aí ele conta a parábola do pastor que tem 100 ovelhas, que perde uma. Ele deixa as 99 num lugar seguro, vai atrás daquela que se desviou. E termina a parábola falando assim: também não é da vontade do nosso Pai que pereça quantas dessas crianças? Uma só dessas crianças. Porque cada uma é importante para Deus. Então, se cada uma é importante, Ele quer todas as crianças. Por isso, quanto mais crianças, melhor. Outra coisa que eu vou desejar para você é que a sua classe se multiplique. Mais criança na sua igreja. Essa igreja aqui, mais criança aqui. Que as portas da igreja se abram para todas as crianças da cidade de Londrina. Que elas venham todas para cá. Amém, irmãos? Todas as crianças são importantes para Deus. Aprenda a conduzir uma a Cristo. Cada líder de criança tem que saber evangelizar uma criança. Conversar com uma criança e conduzi-la aos pés do Senhor Jesus. Como conduzir uma criança a Cristo. Por cima da base teológica, que os livros vão nos ajudar. Nossa estante cheia de livros, isso é uma benção. Não só comprar os livros, né, mas ler os livros, estudar. Vem a base pedagógica. Essa base pedagógica eu sou apaixonada também. Porque essa base pedagógica é a base técnica do Ministério Infantil. E o Ministério Infantil, meus irmãos, a gente não aprende, não é um curso de bacharel. A gente não aprende na faculdade de pedagogia, a gente não aprende na faculdade de teologia. Ministério Infantil é um curso técnico que você faz. E nem todo conhecimento é bacharel, é curso universitário. Você vai aprender lá na Universidade Federal, na estadual, não é isso. É um curso técnico. Você precisa saber tecnicamente como dirigir um programa com criança. Como fazer a criança memorizar um versículo. Como pregar para a criança. Tudo isso é técnica que precisa ser estudado. Até como segurar um cartaz. Quem foi a irmã que veio aqui segurar o cartaz? Qual é o seu nome? Gisele? Ela veio aqui segurar o cartaz, parece simples, mas não é. É fácil, Gisele, segurar o cartaz. Não é fácil, não. Que nem manipular um fantasma, a pessoa tem que ficar aqui, ó. Quem aí trabalha com criança mesmo sabe do que eu estou falando. E você virar a página com habilidade. Tem gente que derruba tudo isso aqui. Você tem que treinar. E tem pessoas que cobrem a mão, tem que saber isso aqui, você tem que ser treinado. Então, existem técnicas. Isso aqui eu estou falando de coisas muito simples, mas existe uma técnica apropriada, metodologia apropriada para ensinar um versículo, metodologia apropriada para ensinar a Bíblia. Mudou de faixa etária, existem metodologias apropriadas para cada faixa etária. A gente tem que estudar, amém, irmãos? Vamos conhecer as técnicas. Agora, olha só. Se a gente fizer uma pesquisa aqui na cidade de Londrina, e vamos colocar o Rio de Janeiro também, que está eu e Marlúcia aqui pelo menos. Tem mais alguém aí? Do Rio não, né? Vamos fazer uma pesquisa lá no Rio de Janeiro e aqui em Londrina. Nas igrejas. Vamos ver como que está o culto infantil nessas igrejas. E vamos fazer uma entrevista com os irmãos. Você acha importante ter o culto para criança? A maioria das pessoas vai dizer? Importantíssimo. É importante ter um local reservado para as crianças, para que elas aprendam na linguagem delas? Eles vão dizer que sim. É importante a criança memorizar versículos da palavra de Deus? Sim. É importante as crianças aprenderem cânticos infantis, simples? Sim, é importante. É importante pregar para a criança, pessoas capacitadas para pregar para a criança? Sim, é importante. Vamos mudar a pergunta. Como que faz isso? Como que ensina as crianças a Bíblia? A maioria das pessoas vai dizer? Não sei. Como que prega para a criança? Não sei. Como que ensina a criança a cantar? Não sei. Então, essa parte teológica nós estamos melhorando. A maioria das igrejas estão reconhecendo o trabalho infantil, do Ministério Infantil. As igrejas estão colocando ministros de criança, estão investindo em capacitação. As igrejas estão abrindo. Mas a parte pedagógica ainda é muito fraca. As pessoas não sabem como fazer. E aí a gente percebe que existe, às vezes, um espaço bom, reservado, foi pintado, a equipe está bonita, todo mundo de avental, tal, a visão está se abrindo, mas tecnicamente ainda está muito fraco. As pessoas estão conduzindo o culto infantil de uma maneira muito fraca, tecnicamente, está mal. São mais ou menos 5 passos para ensinar um versículo, e isso é reconhecido, pedagogicamente aprovado, esses 5 passos.
As pessoas não fazem nenhum passo, nenhum e-mail. Estão ensinando os versículos de qualquer maneira. Precisamos melhorar tecnicamente. É a parte pedagógica, a metodologia. A gente precisa lançar mão disso. Existe metodologia, gente. Existem livros. Vamos ler, vamos estudar. E por cima da base pedagógica e técnica, tem a prática. A prática vai nos melhorando, vai nos ajudando. A gente precisa continuar perseverando, trabalhar com crianças. Não é um programa, 2 programas, não são 3 EBF, são 10 EBF, são 15 EBF. Vai para a rua, vai para os hospitais, vai no presídio, faz acampamento com crianças. Deus vai te melhorando. A prática com as crianças. Não adianta a gente só estudar, só falar do assunto e deixar as crianças lá, abandonadas. Elas precisam de cada um de nós aqui que está recebendo capacitação. É para isso daqui, sair daqui e chegar nas crianças. Agora, a gente vai fazer uma coisa importante no seu papel. Você vai escrever a palavra programa no meio do papel, porque o líder de crianças precisa entender a importância do programa. O que é o programa? O programa é o nosso encontro com as crianças. Vai ter o congresso infantil. A nossa pergunta tem que ser, qual é o programa? Vai ter a EBF? A nossa pergunta tem que ser, qual vai ser o programa? Você vai dar uma aula para a criança, a gente tem que perguntar, qual vai ser o programa? Porque cada minuto conta, a gente tem que planejar cada minuto desse programa. Porque o programa é o ato de Deus de edificar vidas. Deus usa o programa para trazer salvação. Deus usa o programa para trazer edificação. No programa Deus liberta pessoas. É no programa que você planejou que Deus cura as crianças. É um programa importante. Eu tenho que me preparar para esse programa, para esse meu encontro com as crianças. Eu vou dirigir um culto infantil, eu tenho que me preparar, porque Deus vai usar esse programa para tocar o coração da criança. E a palavra de Deus, ela mesma fala sobre ela, né? A Bíblia diz que ela mesma, a Bíblia é viva e eficaz. Ela é capaz de alcançar o íntimo das pessoas. Aonde eu não posso ir, aonde você não pode ir, a palavra de Deus vai lá no fundo do coração das pessoas e faz a transformação que precisa ser feita. Então eu preciso me preparar para eu trazer essa palavra de Deus no programa. A mensagem bíblica é a parte mais importante do programa. Por trás de um programa existe uma filosofia. Então escreve aí a palavra filosofia, que fica aí por cima. Porque o que a gente disse? Toda a prática nossa, todo o comportamento nosso revela uma filosofia. Você não precisa falar muito para mim o que você pensa. Eu vejo na sua vida o que você pensa. Por exemplo, as pessoas que me conhecem, eu nem preciso falar para elas o que eu ando comendo, que eu ando comendo mais besteira. Porque, simplesmente, irmãos, eu engordei 15 quilos. Está aparecendo aqui. Vocês estão me entendendo? Eu posso bater o olho aqui em você, eu sei o que você come. A nossa programação com as crianças, ela revela a nossa filosofia. Então, se a gente for fazer uma pesquisa nas igrejas, se a gente for lá e falar, o programa com as crianças naquela igreja está excelente, é porque a filosofia é excelente. A programação naquela igreja com aquelas crianças está péssima, é porque a filosofia é péssima. Quando o programa é bom, é porque a filosofia é boa. Então, a gente precisa mexer aonde? Na filosofia. Vamos melhorar a nossa filosofia, a nossa maneira de pensar, para que o nosso programa com as crianças melhore. E para a gente mudar a nossa filosofia, a gente precisa buscar na palavra de Deus, porque o nosso pensamento tem que estar alinhado aos pensamentos de Deus. Vou falar sobre isso mais tarde. O programa afeta 2 tipos de pessoas, pode colocar aí, os 2 tipos de pessoas que o programa vai afetar. Pode colocar. A equipe e as crianças. A equipe são os adultos que servem ao Senhor entre as crianças, e as crianças estão ali. Todas essas palavras têm relações, pode colocar então as relações entre as palavras, vocês vão ligar, está vendo que apareceu linhas ali, ó? Então, liga a filosofia à equipe, liga a filosofia às crianças, liga a equipe às crianças, o programa liga a equipe às crianças, tá bom? Conseguiu fazer? Olha que eu vou passar para olhar, hein? Quem fizer esse desenho bonito, depois me mostra, que eu vou colocar um adesivo, um stick que as crianças amam. No lugar de filosofia, nós vamos mudar. Nós vamos colocar a palavra Deus. Pode colocar aí Deus, porque Deus é a nossa filosofia. Quando a gente abrir a Bíblia e começar a ler os textos, Deus vai falar no nosso coração e a nossa filosofia muda, a nossa filosofia precisa ser Deus. Quando isso acontece, todos nós temos o mesmo pensamento.
Acontece algo incrível no ministério que é dirigido pelo Senhor, que todos nós temos o mesmo pensamento. É muito bom trabalhar numa equipe assim, onde a gente olha no olho e você já sabe o que o outro está pensando, onde você está ali para colaborar, para unir, não para separar. É muito ruim trabalhar numa equipe de ministério infantil, onde cada um pensa uma coisa, onde cada um fala uma coisa, onde cada um faz de um jeito. E eu acredito no ministério de treinamento. O treinamento é muito bom, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque o treinamento, ele vai equiparando, ele vai alinhando a visão. E a gente precisa pensar todo mundo a mesma coisa, estarmos unidos na mesma visão. Porque quando não há o treinamento, eu olho para o seu trabalho e falo assim: você trabalha muito legal com as crianças. Nossa, ela é excelente com as crianças, mas eu não sei fazer igual a ela. Eu vou fazer do meu jeito. E ela vai fazer do jeito dela. Isso vai nos unir ou vai nos distanciar? Isso vai nos distanciar. Mas o treinamento, apesar de eu continuar sendo eu e você continuar sendo você, a gente faz muito parecido. A gente segue uma metodologia onde eu coloco o meu jeito e você coloca o seu jeito. Mas a metodologia é a mesma. Quem entendeu? Que bom! O treinamento tem que nos unir, nos juntar. Você continua sendo você e eu continuo sendo eu. Mas a gente tem que seguir uma linha, amém, irmãos? Uma maneira de fazer. Onde para a criança tanto faz se é você, se sou eu que estou dando aula, porque a gente é muito parecido. O treinamento vai nos equiparar. E o treinamento, a metodologia, o método, ele compensa a nossa falta de habilidade. A gente começa a ficar mais habilidoso. E eu conheço pessoas que não sabiam pregar, mas que hoje pregam por causa de treinar. Treinamento, irmãos. Vamos treinar, vamos estudar, vamos treinar. Tá bom? E olha, ninguém é bom em tudo. Eu sou bom numa coisa, você é boa em outra coisa. Mas sabe o que tem que acontecer? Se tiver aqui eu, a Arlete, a Gisele e a Marluce, nós 4, para dirigir um programa com criança. Eu vou fazer a parte que eu gosto mais. A Marluce vai fazer a parte que ela tem mais habilidade. A Gisele vai fazer a parte que ela tem mais habilidade. A Arlete vai fazer a parte que ela tem mais habilidade. A gente vai escolher. Mas a gente está lá, a Gisele vai e falta, não vem. A gente fica assim, poxa, a Gisele faz aquilo tão bem, a parte dela, mas a gente sabe tecnicamente fazer a parte da Gisele. Ela tem habilidade, eu não tenho, mas eu sei tecnicamente fazer o que ela faria. Quem me entendeu, levanta a mão. Nós precisamos saber fazer tudo. Você não vai saber fazer tudo muito bem, com facilidade, mas você tem que fazer tudo. Você tem que dirigir um programa completo, com a técnica, com o treinamento. Tem irmãos que sabem fazer melhor que você, que faz com facilidade. Você faz com dificuldade, você usa técnica, mas você faz. Não deixe de fazer. Se você ama as crianças, quer que o programa aconteça, faça. Não fique esperando aquele que faltou. Não fique se subestimando, mas eu não tenho habilidade nisso. Faça tecnicamente, o Senhor vai te honrar. Agora nós vamos completar esse gráfico colocando palavras importantes ali que vão dar sentido a essa pirâmide aí que nós chamamos de pirâmide do Ministério Infantil. De Deus para o programa, você coloca a palavra laboratório. Dá para enxergar ali? Laboratório. Por que a palavra laboratório aparece ali? Porque no laboratório nós fazemos experiências, testes e saem resultados. E Deus também, irmãos, Ele faz testes conosco. Deus, Ele nos experimenta. Sabia que as provações vêm do Senhor? Porque todos nós queremos ser obreiros aprovados, sim? Para ser aprovado, você tem que passar na prova. Então, no programa com as crianças, Deus está testando, Deus está experimentando servos. E quando eu disse para você, terminando uma programação com criança, vai vir um resultado. Se você foi aprovado ou reprovado. Nós temos que lembrar disso, que o Senhor está nos avaliando. Amém, irmãos? Muitas vezes estamos lá com as crianças, parece que ninguém viu. Você fez um excelente trabalho, você não recebe um elogio. Essa é a realidade nossa que trabalhamos com crianças. A gente não é um ministério que aparece muito. E eu tenho certeza que cada um que foi chamado para trabalhar com crianças, foi chamado para humildade. Deus já falou isso ao meu coração. É aqui mesmo que eu vou ficar. Eu não estou escalando e querendo um outro ministério, que eu vou ser boa no ministério com crianças e vão me chamar para um outro ministério. É aqui mesmo no meu ministério.
E Deus me chamou para isso mesmo, para humildade. Então Deus faz laboratórios através do programa. E para as crianças, a palavra ali é atração. Escreve aí atração, porque o programa ele precisa ser atraente para as crianças. As crianças têm que gostar da programação, sim ou não, irmãos? Elas têm que sair da igreja e falar: uau, foi muito bom, quero voltar, preciso voltar. Mãe, pai, eu amo ir para a igreja, eu amo a tia, eu amo o tio, eu amo aquela programação. Irmãos, a programação tem que ser atraente para as crianças. Não vamos confundir programação atraente para as crianças com bexigas e balões, com lanche, com recursos visuais bonitos. Tudo isso é maravilhoso, eu uso. Se você for no meu Facebook, no meu Instagram, você vai ver cultos temáticos decorados. Eu acho não, tenho certeza, faz a diferença, é muito bom. Mas isso não é todo domingo. Quando você vê um culto lá arrumado, temático, sei lá, uma vez no mês, uma vez no ano. Periodicamente, é a sala sem nada, sou eu vestida de calça jeans e de blusa, camiseta, porque as crianças também gostam de um professor normal, que anda de calça jeans e tênis, não é só essa roupa chique, elegante, né? Só com laço no cabelo que a criança vai ouvir. Nós temos que crer que a palavra de Deus é atraente para as crianças. Nem só de pão viverá um homem, nem só de lanche vivem as crianças, nem só de laço na cabeça. A palavra de Deus é altamente atraente para as crianças. Elas querem conhecer a Deus. Elas amam aprender sobre o nosso Senhor. Então, a programação tem que ser atraente para as crianças, de maneira que elas aprendam e conheçam mais a Deus. Para a equipe, o programa não é atração. O programa não é atraente. Para a equipe, o programa é trabalho. É a nossa maneira de servir ao Senhor. É o programa que a gente planeja para as nossas crianças. E você que trabalha com crianças mesmo, você sabe do que eu estou falando. É trabalho antes, durante e quanto mais você trabalhar no programa, mais atraente vai ser para as crianças. Se eu planejar previamente, vai ficar maravilhoso esse programa. E a toda semana tem que ter um bom programa para as crianças. Não é uma vez no mês, não é uma vez no ano. Todo domingo tem que ser maravilhoso. Cada encontro, cada dia da semana que você tem lá reunião com as crianças tem que ser atraente, maravilhoso para as crianças. E quanto mais nós servirmos ao programa, está se tornando atraente para as crianças. E quanto mais eu servir ao programa, quanto eu sirvo ao programa, eu estou servindo a Deus, que está ali por trás do programa. Deus que usa o programa e eu sirvo ao programa com excelência. Eu dou o melhor de mim, porque eu estou servindo ao Senhor naquele programa. Tem pessoas que estão na equipe do Ministério Infantil que ainda não aprenderam a servir ao Senhor através do programa. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão identificar o que eu estou falando. Às vezes tem um culto infantil, um ajuntamento de crianças, e a equipe ativa que está aqui em cima, que usa o microfone, que dirige a programação, que canta os louvores, que prega, precisa da ajuda, do apoio da equipe que está sentado aí próximo às crianças, sim ou não? As pessoas que estão aí próximas às crianças, não é porque não estão com o microfone na mão, que não vão servir no programa, que não estão servindo a Deus. Então nós temos que aprender a servir ao Senhor através do programa, esteja com o microfone na mão, sim ou não. Eu já estive em culto infantil, onde eu falo assim para as crianças: crianças, vamos fechar os olhos para orar? Aí as crianças fecham os olhos, aí fica adulto assim para mim. Aí eu falo: vamos fechar os olhos para orar? Aí o adulto para mim: vamos fechar os olhos para orar, querido? Quinta vez já que eu estou falando. Aí eu falo assim: vamos todos fechar os olhos, adultos, crianças. Aí o adulto vai e fecha o olho. Aí eu falo assim: vamos ficar de pé para cantar o cântico? As crianças levantam. Aí o adulto: vamos ficar em pé para cantar o cântico? Tá o adulto. Gente, esse adulto está servindo ao programa? Só porque ele não está aqui na frente, ele fica andando para lá e para cá, conversando. Você sabia que no culto infantil tem adulto que só fica... Ele está servindo ao programa. Ele está servindo a Deus nesse programa. Meus irmãos, dá vontade de falar assim: ô servo de Satanás, você que veio para atrapalhar o culto aqui das crianças. Porque tem pessoas que pensam só porque o culto é com crianças que não é culto de verdade.
e não se dispõem, e não estão dispostos a servir ao Senhor naquele culto, só porque é o culto infantil, não levanta quando pede para ficar em pé, não senta quando a gente fala que é para sentar, não fecha os olhos para oração, não se concentra, não ouve a voz de Deus, não serve ao Senhor naquele programa. Nós temos que cultivar uma atitude de servo. Qualquer programação onde a palavra vai ser pregada, pode ser o público infantil ou não, nós vamos servir ao Senhor, estando em pé, dirigindo ou sentado. Nosso coração tem que ser de servo ao programa. Meus irmãos, quando eu estou no culto infantil, pode ter uma outra pessoa aqui dirigindo o culto infantil, pregando. Eu estou sentado orando por aquela pessoa que está pregando. Porque eu sei o quanto que é difícil. Cada pessoa que vem aqui, que usa da palavra, que pega no microfone, você que faz isso, você sabe do que eu estou falando. A gente faz isso em temor e em tremor. É difícil, ninguém faz isso porque quer, ninguém faz isso porque gosta. Nós fazemos em obediência a um chamado. E quem está sentado tem que estar orando pela pessoa que está sofrendo para ser usado pelo Senhor. E parece que quando o público é criança, todo mundo esquece. Todo mundo esquece de cultivar uma atitude de servo do Senhor. Ore, interceda pelas crianças. Ore pela pessoa que está ministrando. Porque é muito difícil falar. Nós temos muitas limitações, muitas falhas. Às vezes a gente pode falar algo errado. A comunicação é algo, é tremendo, é muito desafiador. Nós temos que servir ao Senhor, estando sentado, estando em pé. Sirva ao Senhor. Ore, para que a glória do Senhor encha o lugar, para que a glória do Senhor seja ouvida, percebida, vista. Clame pela ajuda do Senhor. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão servindo ao Senhor, para que eles não desistam. Para que nós tenhamos saúde, irmãos. Eu oro pela saúde dos meus irmãos. Você precisa do seu corpo para servir ao Senhor. Que vocês tenham saúde no corpo. Você precisa do seu corpo. Você precisa de disposição física. Você precisa das suas emoções saudáveis para você servir ao Senhor. Ore pelos seus irmãos que estão servindo ao Senhor. Nós temos que cultivar a atitude de servos. Servir no programa. Vamos ver outra palavra que está ali. Deus tem um objetivo, Deus tem um alvo na vida das crianças. Ele usa o programa para trazer salvação, que é a primeira necessidade de um ser humano, é ter a sua salvação. Todo ser humano precisa, em primeiro lugar, ter paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem paz consigo, você tem paz com os outros, e nós precisamos ter paz com Deus. A criança que está ali, ela precisa, em primeiro lugar, receber a sua salvação, ter paz com Deus, ter os seus pecados perdoados. Ore pela salvação das crianças. Depois Deus quer dar o crescimento para aquelas pessoas que nasceram de novo. E sem nascimento não há crescimento. Então as pessoas precisam nascer de novo para começar agora um crescimento. E todos nós aqui estamos nessa trajetória de crescimento. Deus está nos tornando pessoas melhores. Independente de você e de mim, o Espírito Santo nos empurra para um crescimento. Você não faz nada, o Espírito Santo te ajuda. Cada manhã que a gente abre os nossos olhos, que a gente acorda, Deus vai nos tornar pessoas melhores. Deus vai colocar pessoas perto de você para te ajudar a você melhorar. Deus vai te dar oportunidade de serviço, é para você melhorar. Deus vai dar o crescimento para a gente, para as nossas crianças. Não vamos andar de mão dada com elas, elas vão junto com a gente nesse crescimento. E Deus quer nos habilitar para esse serviço. Que a gente sentado ou em pé, nós estejamos servindo ao Senhor. E Deus vai também habilitar para o serviço as crianças que já creem. As crianças que vão se convertendo, vão crescendo e já vão servindo ao Senhor. Porque elas também vão receber dons do Senhor para servir a Ele. Pode mostrar aí a próxima palavra. A palavra que liga a equipe às crianças. Tem uma palavra importante ali, vamos ver. Relacionamento. Existe uma importância do nosso ministério ser um ministério mais relacional com as nossas crianças, saber o nome de cada criança, colocar um foco em cada criança, dentro daquilo que eu falei de Mateus 18, que cada criança é importante. A gente pode lidar com grandes públicos, eu oro realmente para que venham muitas crianças para a sua igreja, que o culto infantil seja um ajuntamento de muitas crianças, que tenham muitos bebês, muitas crianças pré-escolares, muitos juniores, mas a gente tem que ter o olhar em cada criança, relacionamento. É o ministério de pastorear, agora
eu falei para você fazer o trabalho de um evangelista. Agora eu vou falar para você, faça o trabalho de um pastor. Acompanhe essas crianças. Esteja preocupado com as crianças. É um relacionamento. Como as crianças precisam ser chamada pelos nomes, ser importante. Quando você puder colocar o nome da criança, isso que traz essa importância do valor pessoal de cada um, né? Torne a sua aula pessoal, cite o nome das crianças, dê presentinho personalizado. Tudo isso é muito importante, porque realmente Deus ama cada um e Deus nos chama pelo nome. Que cada criança se sinta importante na programação que você realiza, porque cada pessoa é importante para Deus. Lembre-se disso. Que a criança que está visitando seja percebida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Tenha relacionamento com as crianças. Olha, você não precisa ser o líder do Ministério Infantil. Você como professor, se você é responsável por uma classe, a líder do Ministério Infantil não precisa dizer para você fazer isso. O pastor da igreja não precisa dizer para você fazer isso. Mas faça você porque você quer. Conheça as suas crianças. Tenha um diário, coloque o nome da criança, faça anotações sobre ela, ore pelos seus alunos. Como Deus vai te abençoar de você ser bênção para as crianças. Tenha um relacionamento. Você já conversou com criança fora da sala? Você bate papo com criança? Desafio cada um aqui, ter amizade com as crianças. Seja amigo das crianças. Converse com ela fora da classe. Gente, que papo gostoso conversar com criança. Às vezes é um papo sem pé nem cabeça. Mas ninguém vai ficar sabendo. Fica ali conversando com a criança e aquilo vai fazer bem para a sua alma, para o seu corpo, para a sua saúde. Às vezes eu estou conversando com crianças assim, ninguém nem escuta o papo que eu estou tendo com as crianças. E uma vez eu fui numa igreja, tinha muita criança, eu falei, gente, essas crianças daqui são muito lindas dessa cidade. Eu vou escolher uma criança daqui para eu levar para minha casa. Aí continuei a ministração. Quando acabou lá no intervalo, veio a criança, tia, você já escolheu a criança que você vai levar para sua casa? Aí eu resolvi dar papo. Eu falei, não, eu estou escolhendo ainda. Porque eu vou conversar com o tio Caio, a gente vai olhar os comportamentos para a gente levar essa criança para nossa casa. Mas a gente tem que olhar o comportamento. Ela falou, pode ser eu. Pode ser você mesmo? Pode. Aí eu falei, mas tem que falar com a sua mãe. Se a sua mãe não deixar. Não, minha mãe deixa. Eu falei, vai lá falar com ela então. Aí vai a criança. Aí eu estou olhando. Daqui a pouco volta ela, tia, minha mãe falou que pode. Aí eu meio que mudo de assunto, aí eu ali com a criança, ninguém está vendo, mas eu estava com aquele papo com a criança. Eu tenho um chiclete aqui na minha bolsa, eu quero te dar. Você quer o chiclete? Eu quero, mas tem que perguntar para sua mãe se pode. Se eu der o chiclete para você, sua mãe brigar comigo que eu dei o chiclete. Calma aí que eu vou perguntar para ela. Aí vai a criança, some, daqui a pouco volta a criança. Minha mãe falou que pode dar o chiclete. Aí dou o chiclete para a criança. É você ter relacionamento com a criança, dar uma atenção. É algum papo importante? Mas aquela criança se sentiu valorizada. Sabe por quê? Ninguém faz isso com as... Ninguém está afim de bater um papo louco com criança. Mas bata o papo você. Conversa um papo bobo. Converse com a criança, dê atenção, brinque com a criança. Como isso vai fazer bem para você? Tem um relacionamento e a criança sabe que você gosta dela, que ela pode contar com você. Passe pela criança e dê aquela piscada. Passe pela criança e faça assim. O que ela vai fazer para você? Te responder. E ninguém faz isso com as crianças. Seja esse diferencial. Cumprimente a criança, tenha relacionamento, esteja aberto para um relacionamento com a criança. E por último, nós vamos preencher ali nossa pirâmide do Ministério Infantil, colocando a palavra dependência. A equipe tem que cultivar a dependência do Senhor. E aqui, nessa pirâmide, a gente vê um paradoxo, quando aparece a palavra dependência. Porque, irmãos, quanto mais a gente participar da escola bíblica, instruindo crianças, quanto mais a gente participar de seminários, simpósios, conferências, congressos, cursos para o Ministério Infantil, quanto mais livros sobre o Ministério Infantil você ler, mais dependente do Senhor você vai se tornar. Não é o contrário, que a gente lê um livro para a gente poder fazer nas nossas próprias forças. Aí eu vou ler esse livro aqui, eu vou ser muito capacitado, eu vou bombar, não. Quanto mais livro você lê, mais dependente do Senhor nós vamos nos tornar. Porque a visão vai se abrir. E nós vamos ver a grandiosidade do ministério. E não vai ter outra opção para mim e para você, a não ser depender do Senhor.
quando Ele for abrindo a nossa visão e mostrando aquilo que Ele quer que a gente faça, a gente vai ver quanta confiança o Senhor deposita em cada um de nós. O quanto o Senhor acredita em mim e em você. O quanto que Ele quer que o seu trabalho seja relevante, excelente. A gente vai tendo aquele deslumbramento da visão. Quantas coisas maravilhosas podem acontecer. Como que Deus pode me usar? Eu só tenho uma saída. Eu preciso depender do Senhor, para que Ele realize esses planos dEle maravilhosos na minha vida. Irmãos, que a cada congresso, que a cada escola, você se torne mais dependente do Senhor. Que você saia daqui, depois de tudo que você ouviu, inspirado, motivado, a depender mais do Senhor. Se você adquiriu aqui material, livros, você saia daqui com a sua bolsa cheia, pedindo ao Senhor: Senhor, na verdade eu preciso depender mais de Ti. Porque o Senhor está me habilitando, o Senhor está me capacitando, o Senhor está me dando oportunidade de adquirir materiais, o Senhor está me dando treinamento. E nós estamos vendo, irmãos, com nossos próprios olhos, que o nosso Deus, Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E nós vamos sair daqui amando mais o Senhor. Nós vamos sair daqui mais dependentes do Senhor, porque Ele é um Deus maravilhoso, que cumpre todas as suas promessas. Então nós podemos nesse momento abaixar nossa cabeça, fechar nossos olhos e pedir ao Senhor: Senhor, que eu dependa mais de Ti. Existem muitas pessoas que obedecem ao ID de Jesus, obedecem à ordem de Jesus sem receber treinamento, e elas obedecem mesmo assim. Existem pessoas que sem material nenhum, sem recurso nenhum, elas obedecem ao Senhor, mas Deus nos escolheu para receber treinamento. Algumas pessoas Deus chamou e trouxe para o treinamento. Eu sou grata ao Senhor por cada treinamento que eu recebi. Eu agradeço ao Senhor cada livro que eu li, cada pessoa com quem eu aprendi. E Deus realmente proveu isso para alguns. Nós somos privilegiados do Senhor. Deus trouxe você até aqui porque Ele te chamou para um ministério específico, onde você recebe treinamento, onde você tem material, onde você tem livros à sua disposição. Que bênção! O nosso Deus é um Deus que chama, é um Deus que capacita, é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E nós estamos aqui, Senhor, para honrar o Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Realmente o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Glória ao Senhor. Nós vivemos num país onde há liberdade para pregar esse evangelho tão lindo. Vários dos nossos irmãos sofrem perseguição, vários dos nossos irmãos estão pregando com muita dificuldade. Mas aqui nós temos facilidade para pregar o evangelho. Aqui nós temos liberdade. Nós louvamos ao Senhor pelas oportunidades que nos estão dando, pelas portas que estão abertas no nosso país. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoa a nossa nação, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Pai, e clamamos pelo nosso Brasil. Continua fazendo essa obra linda no nosso país, alcançando as crianças brasileiras, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por outras nações, que assim como o Senhor abençoou o nosso Brasil, abençoe também as outras nações. Mas nós te clamamos, Senhor, por um lugar onde nós estamos, aqui, Senhor, abençoa o nosso país, abençoa a cidade de Londrina. Deus abençoe esse estado do Paraná, tão grande, tantas crianças nesse estado, Senhor. Quantas crianças precisando do Senhor neste momento. Deus levanta obreiros, Pai. Levanta cada um de nós, confirma no nosso coração nessa tarde o Teu chamado. Nos mostra, Senhor, detalhadamente aquilo que nós precisamos fazer, porque nós queremos cumprir exatamente aquilo que o Senhor nos ordenou. Nós não queremos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos seguir firmes ao Teu chamado. Todos nós juntos aqui, Senhor, queremos dizer sim para o Senhor. O Senhor pode contar conosco. Então renova, Senhor, no nosso coração a compaixão pelas crianças. Renova, Senhor, no nosso coração o amor pelas crianças. Deus, nós te pedimos, aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso amor por Ti e nos dá a bênção, Senhor, de termos um ministério bem-sucedido, um ministério excelente para a Tua glória, um ministério com resultados, um ministério que alcança o coração das crianças, que transforma vidas. Senhor, alcança as famílias, alcança os pais dessas crianças, nos habilita, Senhor, nos equipa, nos capacita. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a capacitação que vem do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, uma bênção especial para essa igreja tão maravilhosa, essa igreja que o Senhor tem abençoado, essa igreja que o Senhor tem levantado aqui como luz neste lugar. Deus, ainda mais,
dar mais brilho para essa igreja, que a luz dessa igreja possa brilhar bem forte neste lugar. Que as crianças possam chegar aqui, Senhor, que aqui seja um lugar de refúgio para as crianças, seja um lugar de salvação de criança, de consagração de crianças. Levanta aqui os teus obreiros, Senhor, teus missionários, os pastores, os levitas, os líderes dessa nação. Abençoa, Senhor, toda a liderança dessa igreja, eu te peço, Senhor. Assim como o Senhor vai abençoar essa igreja, abençoa as nossas igrejas, Senhor, aqui representadas. Eu peço uma bênção especial para os meus irmãos que estão aqui. Que cada um de nós saiamos daqui animados, encorajados a servir de uma maneira maior e melhor ao Senhor. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração, todo o culto que prestamos é para o Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso agradecimento neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Deus. Amém, irmãos. Estou disponível para responder perguntas, caso alguém queira falar comigo, tá bom? Lá embaixo, estou lá embaixo para falar com cada um de vocês. Deus abençoe.